Olá pessoal, falando novamente hoje sobre compra de carro usado. Às vezes você vai comprar um carro usado e esse carro tem algum problema, algum detalhe. Quando que esse problema realmente deve pesar para você comprar ou não comprar o carro? Então vamos aos exemplos, né? A gente, por exemplo, tem um carro anunciado, você vai ver o carro, tudo legal com a mecânica do carro, tudo perfeito, estofamento, parte eletrônica, tudo perfeito no carro. Mas ali na avaliação do carro, você nota que tem um problema do carro já ter tido uma repintura no paralama do carro. E aí, você vai deixar de comprar o carro por isso? E a extensão desse problema foi uma repintura. Você vê ali que já tem indícios de que houve uma repintura ali no paralama do carro. Lombadas à frente. Bom, pessoal, se não houve uma batida a ponto de ter mexido com a estrutura do carro, foi ali um problema, um arranhão, aí teve uma repintura, ou uma encostadazinha mesmo. E aí teve que fazer um serviço de recuperação do paralama, às vezes até ter trocado o paralama por outro. Não invalida a compra. Por quê? Um paralama ter sido repintado, se foi muito bem feito o serviço, não vai deixar o carro parado por pane mecânica, elétrica, eletrônica. Não vai. O carro vai te servir. Vai ser um carro que você vai poder aproveitar, vai poder te levar onde você precisa ir, pro seu trabalho, para o seu lazer. Não invalida a compra. É muito comum o avaliador, o car hunter, o perito, faz ali aquele serviço de avaliação no carro e encontra um problema desse. Um paralama repintado, ou uma porta, mesmo uma lateral. E aí não, já teve um problema, esse daí eu não quero, vamos procurar outro carro. Agora, isso está errado. Tudo bem, a pessoa pode querer um carro perfeito. Normalmente encontra o 0 km. Tá? Muitas vezes o carro é um carro seminovo, já tem 1 ano, já tem 1 ano e meio, e tem algum problema. Na verdade não chega a ser um problema, tem um detalhe, né? Não é mais um carro perfeito igual a um zero. Ainda que o carro seja um carro extra, aquele carro que não teve nada perfeito, realmente parece que ficou guardado na garagem, só ligava o carro para ir fazer alguma coisa de estética no carro, ou enfim, aquela pessoa que fazia um trajeto muito pequeno. E aí tem a questão também do uso severo, né? Para quem não sabe, rodar pouco no carro, que não dá tempo do óleo esquentar, o motor chegar à temperatura ideal, é considerado uso severo. Então nesse caso tem que trocar o óleo, fazer as revisões na metade do tempo. Então voltando aí ao assunto, se você não está comprando um carro zero, ainda que seja um carro extra, ele já foi rodado, ele já tem algum desgaste, isso é lógico, né? Um carro com 5 mil quilômetros, 7 mil quilômetros, é um carro muito novo, mas não é um carro 0 quilômetro, lógico. E muitas vezes a pessoa vai querer comprar um carro seminovo, um carro pouco rodado, até 10 mil quilômetros, até 15 mil quilômetros, e quer que o carro esteja em estado de zero, né? Isso aí são carros
carro extra, é muito difícil encontrar, não é fácil não. Normalmente quando aparece já tem destino certo, né? O próprio pessoal, né, já tem ali uma lista, já tem gente esperando, então quando aparece já praticamente já está vendido. Numa revenda já entra e já nem muitas vezes é anunciado. Então, pessoal, tirando aí, partindo do princípio, o carro não é zero, o carro já foi rodado, né? O carro já tem aí seus 8, 10, 11, 12, 15 mil quilômetros rodados. E tem um probleminha desse, teve alguma repintura, algum pequeno problema, esse carro não está invalidado para compra. Mas tem um detalhe: esse carro não vale mais o valor cheio de um carro extra, né? Se o carro extra valeria 170 mil reais, esse carro que teve um pequeno problema desse daí, ele já vale 165. Então, você tem que prestar atenção nesse detalhe, porque o que muitas vezes acontece com quem vende o carro é que, para quem vende, qualquer pequeno problema que aconteceu, não, só a coisa normal, o carro está muito bem conservado, nunca aconteceu nada. Não, mas tem um detalhe, o carro serve, o carro não vai deixar ninguém no prego, com pane, não, o carro serve, mas ele não vale o valor de um carro extra. A tabela FIPE, ela é uma média, então um carro extra, ele tem que valer acima da tabela FIPE. Um carro em estado normal, que é o que você encontra por aí, né, aí você já está ali mais próximo da tabela FIPE. Agora, um carro que tem algum problema, ele já vai valer um pouco menos que a tabela FIPE, mas não invalida a compra. Outro caso, um para-brisa. Eu já tive um Cruze 2014, tem até vídeo no canal, um dos primeiros, em que, viajando, aquelas pedrinhas da estrada acertam o para-brisa do carro. E aí deixa aqueles pequenos furinhos, né? E muitas vezes até uma rachadura. Ali até tem um reparo, mas muitas vezes já aquela rachadura fica um pouco maior e trinca mesmo o vidro do para-brisa. E aí o que é que acontece? Até no caso desse Cruze que eu tive, o seguro não queria segurar o para-brisa por esse motivo. Não era mais um para-brisa original, já tinha sido trocado pelo um dos antigos donos. E aí eu optei por fazer a troca e fiz até um vídeo no canal, um dos primeiros vídeos. Aí você tem um para-brisa novo, vai ter lá a data, todo para-brisa tem a data de fabricação do para-brisa. É para ser anterior à data do carro. Se ele é posterior, ele foi trocado. Mas a troca de um para-brisa tem esses motivos, né? Outros motivos. Já aconteceu comigo que, ao trocar as palhetas do limpador do para-brisa, foi ligado o para-brisa sem ter as palhetas no local. E aí arranhou o para-brisa. Foi feita uma tentativa de recuperação com polimento do para-brisa, mas não deu certo. E foi necessário a troca do para-brisa. Então, esse carro é um carro muito novo, muito pouco rodado. Invalida a compra do carro? Não invalida a compra do carro. Ele é um carro que a troca somente do para-brisa tem esse motivo. Mas aí as pessoas muitas vezes não sabem avaliar o carro e elas pensam, não, o carro já foi batido, já teve uma batida, o para-brisa já foi trocado. Não, existem outras situações. E para saber se o carro foi batido,
O para-brisa pode ser um dos indicativos, mas você tem como saber. Você verifica ali a parte frontal do carro, você verifica ali no cofre do motor, verifica longarinas, você verifica se o carro já foi batido ou não. Então fica aí essa questão, pessoal, para você pensar: carro perfeito é 0 km. Um carro que já teve uma repintura ou até mesmo um pequeno conserto que não danificou a estrutura do carro, esse carro não é invalidado não, ele serve. Ele é um carro que você pode comprar tranquilo. Não vai te dar uma pane elétrica, nem uma pane mecânica por esse motivo, não. Não invalida. E se a pintura foi uma pintura bem feita, foi um serviço bem feito, o carro pode sim ser um carro, uma boa opção de compra. Agora, onde é que entra aí o detalhe do avaliador profissional de automóveis, do car hunter, do perito? Muita gente, consultor automotivo, muita gente faz avaliação do carro, né? Mas são muitos profissionais. Mas então, onde é que entra aí? Entra o informar para o cliente que o carro já teve alguma coisa. Porque muitas vezes o cliente ele não tem esse conhecimento, ele não sabe avaliar o carro. Ele olha o carro e ele acha que o carro nunca teve nada. É igual um carro zero. A revenda, uma pessoa que vende, ela manda o carro para uma preparação. O carro é feito um polimento, é feita uma limpeza muito bem feita. É todo um preparo que tem no carro. Às vezes tem até pequeno serviço de oficina. E aí o que é que acontece? Você encontra um carro lindo ali, muito bonito, e você às vezes não sabe que o carro tem um problema mecânico, ou tem um outro problema qualquer, ou você não sabe se o carro tem um detalhe, tem um histórico de algum pequeno acidente, ou o carro teve um arranhão ou foi uma repintura. Não faz mal, mas houve uma repintura. Por melhor que tenha sido, ela não é igual a de fábrica. Então é por esse motivo que já houve um detalhe, não invalida a compra. O carro serve, mas não merece mais o mesmo valor de um carro em perfeito estado, como sendo igual a um 0 km. Na questão aí da pintura. Tem o caso do para-brisa que eu citei, pode ser um carro 0 km. Ele saiu da fábrica e aí nos primeiros 1000 km pode ter acontecido, caiu uma pedra, bateu uma pedra no para-brisa, trincou ali o para-brisa. E o dono resolveu trocar o para-brisa. O ideal é que seja um para-brisa genuíno, comprado na concessionária. Aí você continua com um carro perfeito, né? Apenas houve aí um detalhe, um histórico, mas o carro não tem problema nenhum, né? Inclusive, aí só para poder ilustrar mais um pouco, existe carro 0 km que ele já sai de fábrica com algum reparo e o comprador não sabe, não fica sabendo. Eu estou comprando um carro 0 km, é um carro perfeito. Pessoal, esse carro viajou na cegonha, pegou todos os problemas da estrada. Muitas vezes, ao manobrar o carro para entrar na concessionária, ali recebendo aquele carro que chegou da fábrica, ou mesmo para colocar no pátio, acontece algum pequeno acidente. E aí o carro passa por algum serviço. E um comprador comum, nunca que ele vai achar que houve algum problema no carro. E muitas vezes acontece. O ideal sempre é você contratar o serviço de um avaliador automotivo, para você ter certeza do que está recebendo. E como nenhum carro 0 km está livre, ainda mais um carro seminovo ou usado. Fica aí, pessoal. Ninguém pode ser extremo, né? O carro teve um detalhezinho, não invalida a compra.
se não mexeu com a estrutura do carro, se foi bem reparado, né? Agora, não tem mais o mesmo valor. E aonde entra o trabalho do avaliador automotivo, que ele vai te mostrar essa questão do carro ter passado por algum histórico, ter tido algum detalhe. E aí você vai poder negociar, barganhar um desconto com a loja ou com a pessoa que está te vendendo o carro. Pois, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.